A nossa irmã Lourdes do Vale deixou uma pergunta para o nosso canal que nós teremos muito prazer em responder, Lourdes. Ela pergunta se a crucificação de Jesus já estava programada ou se foi um ato inesperado pela traição de Judas. É uma boa pergunta. Vamos te responder o seguinte, Lourdes. Se você lê o Velho Testamento, a primeira revelação, você vai encontrar inúmeros profetas falando a respeito da chegada do Messias, o Redentor, o Libertador. E os profetas deixaram muitos sinais. Isaías, que é chamado o profeta messiânico por excelência, o que apresenta Jesus como justo sofredor. João Batista chama ele de o Cordeiro de Deus, aquele que seria imolado, que derramaria o seu sangue por todos nós. Então você já vai entendendo que havia algo preparado. O profeta Miqueias diz: "E tu, Belém de Judá, não és a maior das cidades, mas de ti nascerá aquele que será chamado Filho do Altíssimo." Isaías 7,14 diz assim: "Eis um sinal que eu vos dou. Uma jovem dará à luz a um filho que será chamado Immanuel", que significa Deus conosco. Lá em Cesareia de Filipe, no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, versículo 21, Jesus pergunta: "Que dizem os homens que eu sou?" E todos respondem: "Uns dizem que tu és João Batista, Jeremias, Elias ou algum dos profetas." E Jesus disse: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro, tomando a palavra, diz: "Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo." E Jesus diz: "Pedro, bendito és tu, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus." Ora, tudo isso são sinais de que Jesus era o Messias esperado. E na sequência desse diálogo, lá em Cesareia de Filipe, Jesus disse para os seus discípulos, ele não discutiu a resposta de que podia ser Elias, Jeremias ou algum dos profetas, o que denota uma crença generalizada na reencarnação, de que os profetas podiam voltar. E assim também Jesus, ele não corrigiu absolutamente nada nesse sentido. É aí que ele faz a pergunta. Mas depois que Pedro responde com autenticidade, com revelação espiritual, que Jesus disse: "É preciso que o Filho do Homem vá a Jerusalém, padeça na mão dos sacerdotes, seja preso e crucificado." E quando Jesus diz isso, Pedro diz: "Senhor, não vamos permitir que isso aconteça." E Jesus, olhando para Pedro, diz: "Afasta-te de mim, Satã", que é uma palavra hebraica que significa opositor. Porque Pedro estava se opondo a algo que deveria acontecer. Jesus era o Messias, e a história do Messias é que exatamente inúmeros profetas falaram dele. Na minha tese de pós-doutorado em Ciência das Religiões, eu cataloguei mais de 25 Messias esperados pelo povo. Ciro, rei dos persas, dizem que era o Messias. Simão Bar Kokhba, que também foi outro, e muitos outros que se titularam Messias, e o povo ia atrás porque esperavam a chegada dele, e por isso muitas vezes se equivocaram. Tantos foram os equívocos que quando Jesus chegou, muitos não aceitaram como o Messias. Então, Lourdes do Vale, Jesus já estava programado tudo que ia acontecer. Lá no capítulo 12 do Evangelho de João, ele diz: "Eu não posso fugir daquilo que eu assumi perante meu Pai." No capítulo 17, ele diz: "Pai, chegou a minha hora. Honra teu filho com a honra que eu tinha, como ele encontrava contigo antes da criação dos céus e da terra." Tudo que Jesus fez já estava programado. Judas foi apenas um instrumento utilizado por ele, coitado, que ficou vítima. Todo mundo considera traidor e acha que Jesus só morreu por causa de Judas. Judas fez o papel mais importante, que foi entregar Jesus, o mais difícil, que mais marcou a sua vida. Custou-lhe a própria vida quando ele descobriu o que tinha acontecido com Jesus. Então nós temos que entender que todo o projeto é de Jesus, de fazer com que a gente desperte com os seus ensinamentos, com a sua morte, com a sua crucificação,
com o seu evangelho, a gente tenha um roteiro para ir ao reencontro dele. Ele realmente estava programado que seria crucificado, um cordeiro imolado. E o Apocalipse diz, morreu como um cordeiro e ressuscitou como um leão, o leão de Judá, forte e vigoroso. Obrigado pela sua pergunta, mas tudo já fazia parte do projeto de Jesus, ninguém tem a dúvida disso. Muito obrigado, se inscreva no nosso canal e envie suas perguntas.